Oi, tudo bem? Cerca de 15 milhões de pessoas sofrem de transtornos alimentares no Brasil. Os dados são da Associação Brasileira de Psiquiatria. Dando sequência à nossa série, hoje vamos falar sobre anorexia e bulimia. Eu converso com a psiquiatra Gabriela Ladeira. Ela é diretora técnica da Clínica Vila Verde, do Grupo Vive Saúde Mental e Emocional e fala conosco de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Tudo bem, Gabriela? Tudo jóia, Denilson? Como é que você está? Estou bem, obrigado. Obrigado pela sua disponibilidade em falar conosco. E eu quero começar perguntando, dentro desse universo aí de 15 milhões de pessoas que sofrem de transtornos alimentares, qual é o percentual de crianças e adolescentes? Atualmente a gente está falando de um percentual de 10%, né, dessa população com diagnóstico de anorexia ou bulimia, dos transtornos alimentares em geral, no público de infância e adolescência. No programa anterior, nós falamos da anorexia infantil. Em que ela se difere da anorexia que se apresenta em crianças e adolescentes? A diferença é muito do processo de crescimento mesmo, né? Dessa fase da infância. Às vezes a recusa alimentar é pela textura da alimentação, ou pelo cheiro, pela cor, que às vezes a criança não se sente bem com aquele alimento. E na adolescência a gente vai falar mais de questões comportamentais, né? A gente vai falar, às vezes, de uma questão corporal, de dismorfismo corporal. A gente vai falar um pouquinho da entrada dessa idade aí nas redes sociais, na comparação do corpo, na idealização desse corpo. Então, ele sai um pouco do sensitivo e vai um pouco mais para o simbólico, que está de acordo aí com o crescimento do ser humano, né? Quais são os principais sintomas? Na anorexia nervosa, a gente tem principalmente a perda de peso muito intensa, a recusa alimentar de fato do adolescente ou da criança. Existe movimentos, a gente fala de movimentos compensatórios, né, para exercícios físicos, laxantes, outras práticas para diminuição de peso e principalmente a recusa alimentar, né? A grande diferença da anorexia e da bulimia é de fato a baixa ingesta alimentar que o transtorno da anorexia apresenta. No caso da anorexia, é comum também a pessoa induzir o próprio vômito para não ganhar peso quando ela é forçada, por exemplo, a se alimentar? Na anorexia não é comum a gente ter, né, os episódios de purgação, que são os vômitos depois da ingesta alimentar, mas se a gente fazer algum movimento, né, mais rígido de uma ingesta alimentar ou de uma situação de alimentação contra a vontade ali do adolescente, ele pode ir para os episódios de vômitos, né? Como uma forma compensatória aí, como das atividades físicas, mas não é um quadro comum na anorexia. E quem costuma perceber que algo está errado? Geralmente é a própria família, a escola? O adolescente, ele tem um repertório social um pouco mais amplo do que a criança. Normalmente a criança é mais até em casa do que em outros lugares. Mas realmente os pais, principalmente, né? Essa rotina ela ainda continua em temporalidade grande e escola, né? Principalmente os comportamentos na anorexia de uma perda de peso muito grande, e aí talvez até o próprio pediatra que acompanha, né, o adolescente ou a criança possa já pontuar aí, né, a falta de ganho de peso ou perda de peso. E na bulimia, às vezes o comportamento de buscar um banheiro, buscar um ambiente onde ele possa fazer o episódio de vômito, né, após a ingesta alimentar, ele já busca direto aí essa alteração, e aí essas refeições, né, normalmente almoço e jantar, eles são mais acompanhados da família. Qual a prevalência? A prevalência nos transtornos alimentares são de 10%, a bulimia tem uma maior prevalência, né, chegando a 6, 7%, e a anorexia menor. A prevalência maior é no público de meninas, né, onde a gente percebe mais. É importante só atentar que esses dados, né, a gente precisa sempre dizer um pouco da subnotificação dentro dos transtornos mentais. A gente tem uma dificuldade aí de busca ativa por profissionais, por diagnósticos e por tratamento, que a gente entende que talvez essa população ela esteja
minimizada mesmo de diagnósticos pela falta de possibilidades aí de informação, de tratamento e tudo mais. Como é feito o diagnóstico da anorexia? O diagnóstico da anorexia, ele é baseado no que a gente chama de DSM-5, né? É o Manual de Diagnósticos de Saúde Mental. E ele possui critérios específicos, né? Perda ponderal de peso, a quantidade de exercícios compensatórios realizados, tudo isso vai trazer um score, né? Pra gente pontuar e fazer esse diagnóstico. E como é o tratamento? O tratamento, ele é multiprofissional, né? Ele precisa de validar, né? Às vezes esse transtorno alimentar ele não está sozinho, pode ter alterações de humor associado, uma dificuldade de interação, uma ansiedade social ou até um quadro de humor deprimido. Então precisa de um acompanhamento psiquiátrico para fazer a distinção de diagnóstico e direcionar quais são os cuidados necessários e, óbvio, como qualquer outro, né, transtorno da saúde mental, da equipe multidisciplinar. Esse paciente precisa ter um psicólogo, a gente fala muito da nutrição e da educação física para direcionar, né? A gente, quando fala de dismorfismo corporal, é aquela sensação que o paciente tem que o corpo dele, de certa forma, é maior do que de fato é. Então, o educador físico ele vai fazer alguns movimentos de melhorar a sensação corpórea desse paciente, dele perceber melhor o tamanho do corpo dele, né? A nutrição vai desenvolver um pouco dessa relação afetuosa que a gente tem com o alimento. Isso é muito da nossa sociedade, né? Tô de TPM, vou comer um doce, tô feliz, vou sair com os amigos para jantar. Então, assim, já é da nossa sociedade e trazer um pouco do alimento quanto um substrato de vida, né? A gente se alimenta muito mais para sobreviver do que pelas sensações e sentimentos. E aí a nutrição vai trabalhar um pouquinho disso, a psicologia vai trabalhar comportamentos em geral e tudo mais, rede social, comparações, idealizações. Então essa equipe toda ela precisa estar presente no tratamento do paciente. Você falou rapidamente, mas agora eu queria me aprofundar um pouquinho mais, então, no que é a bulimia. A bulimia ela é um transtorno alimentar onde o principal sintoma é a compulsão alimentar. Então o paciente tem um episódio de excesso de ingesta alimentar, né? Ele literalmente, né? Ele come em larga escala. E aí, normalmente, para amenizar alguma sensação, algum sintoma que ele tem. E em seguida, ele vai fazer um episódio de purgação. Ele vai provocar um vômito para jogar fora e eliminar. Porque ele faz a ingesta, ele se culpabiliza porque ele vai ganhar peso por aquela ingesta. E ele vai imediatamente fazer a purgação, que é o vômito, para se livrar daquela alimentação. E aí eu acho que só é importante colocar que, para além do transtorno alimentar, quanto isso pode trazer também de baixa ingesta de vitaminas, deterioração da arcada dentária pelo ácido dos vômitos. Então tem todo um problema físico que também vai se desenvolvendo, né? Refluxo, esofagite e tudo mais. Gabriela, no caso da bulimia, existem componentes também de dismorfia corporal? No caso da bulimia, tem uma menor prevalência desse diagnóstico, né? É muito comum o paciente da bulimia não ter uma perda de peso ponderal muito grande. Como o paciente, apesar da ingesta calórica, né, do paciente ser muito intensa e excessiva, pelos episódios de purgação, ele pode manter o peso ou até às vezes, né, não conseguir fazer os episódios de purgação completamente e ter um ganho de peso, se descontrolar esses episódios de compulsão. Então, eles de fato têm um corporal um pouco mais robusto do que os pacientes de anorexia. Então, esse dismorfismo ele acontece, mas em menor intensidade porque já tem ali um corpo mais formado que na anorexia às vezes acaba não tendo, né? E vocês falam também em bulimia nervosa como anorexia ou esse não é o caso? Não. A bulimia nervosa é o termo técnico, né, do transtorno alimentar. A gente pode ter episódios bulímicos, às vezes, associados a quadros orgânicos, né? Algum tipo de intolerância alimentar que pode causar um episódio de vômito recorrente, algumas outras... como um sintoma secundário. E a bulimia nervosa ela é específica do transtorno de bulimia. A gente tem, né, a anorexia que pode ter os episódios de purgação, que aí seria algo associado a sintomas mais bulímicos, mas a bulimia nervosa fala-se do quadro do transtorno mental da bulimia. Você citou brevemente, mas eu queria me aprofundar um pouquinho mais,
quais os prejuízos, né? A pessoa não perde tanto peso, mas você citou alguns problemas, né, que a bulimia pode provocar. Quais são eles? Principalmente dessa parte do trajeto, né, da digestão, onde faz esse entrar e sair, né, da alimentação. Então, o fluxo, o refluxo do esôfago é muito comum, e quando você induz o vômito, ele traz um pouco dos ácidos estomacais de volta. E esses ácidos, em contato com os dentes, né, com a arcada dentária, a gente tem uma deterioração dos dentes. Então, eles ficam mais frágeis, mais quebradiços, visualmente mais amarelados. Da parte estomacal, a gente ter varizes esofágicas, né, pela irritabilidade ali, né, desse retorno, desse refluxo. E aí seriam esses os principais efeitos diretos, né, nesse caminho que a gente estava falando. Mas a gente tem também a questão dos prejuízos de vitaminas, ingesta de proteínas e tudo mais, porque não tem o tempo hábil de absorver isso nesse tempo pequeno que o alimento fica no estômago do paciente. De certa forma, então, em cima dessa ausência aí de vitaminas e outros componentes, a pessoa pode ficar com uma imunidade bastante baixa. Imunidade baixa, alterações de cabelo e unhas, né? Fragilidades, a pele fica, né, um pouco mais, com um aspecto um pouco mais envelhecido. E também, aí, falando de exames laboratoriais, anemia, hipovitaminoses, todos esses outros efeitos aí secundários. Qual a prevalência da bulimia? A gente está falando da prevalência da bulimia de 1 a 3% da população aí de adultos jovens e mulheres na população geral. E o diagnóstico da bulimia, ele segue os mesmos critérios ali do DSM que você citou no caso da anorexia? Não, são critérios diferentes, né? É o mesmo manual, mas a gente tem uma outra classificação, outros itens aí a serem preenchidos, outros sinais e sintomas a serem preenchidos para fazer o diagnóstico. E o tratamento? O tratamento ele segue na mesma perspectiva, né, da equipe multi, do psiquiatra, do psicólogo, do nutricionista, do próprio educador físico, mas ele tem um viés de tratamento um pouco diferente pela importância de tratar a evitação desses episódios de purgação, né? Como lidar, como não descontar dentro da alimentação sintomas, sensações, percepções. Então, ele fica com uma maior, como a gente falou às vezes da importância maior do educador físico ali no dismorfismo, a gente vai falar da nutrição um pouco mais importante, né, dentro da bulimia. E, lógico, todos esses dois profissionais e o tratamento dos dois diagnósticos precisam ser muito bem respaldados por profissionais da psicologia acompanhando o caso e da psiquiatria também. Gabriela, a gente está falando basicamente de uma perspectiva médica, mas e também considerando que cada pessoa é única, né, diante de um psiquiatra ou diante de um psicólogo, o que está por trás, em linhas gerais, desses dois transtornos? O que o indivíduo tem que acaba adquirindo esses transtornos alimentares? Quando a gente fala do transtorno alimentar, principalmente da adolescência, a gente está falando de um período de adaptação. Falando específico mais da adolescência agora, né? A gente está passando por um período de adaptação onde essa pessoa ela precisa se inserir no meio social. E aí, para ela conseguir fazer isso, às vezes ela faz mecanismos adaptativos, assim, né? Todos os seres humanos fazem mecanismos adaptativos, como às vezes ser mais engraçado, às vezes ter mais informações, ser mais inteligente, são mecanismos adaptativos para você viver em sociedade. Algumas pessoas não conseguem, né, e acabam entrando num adoecimento, e aí os transtornos alimentares acabam acontecendo isso, né? E aí, querendo ou não, infelizmente, a gente tem sempre algum episódio de gatilho, algum episódio de um bullying, algum episódio de contexto familiar, né? Às vezes separação dos pais, na escola, mudança de escola, todos esses momentos de maior necessidade de adaptação do paciente acaba podendo acontecer algum tipo de transtorno. Não só o transtorno alimentar, como outros transtornos da saúde mental, falando do público de adolescência. E aí a gente vai falar, no momento atual, também da perspectiva das redes sociais, né?
é o momento em que esse adolescente começa a ter mais acesso às redes sociais, começa, né, a entrar mais em TikTok, Instagram, começa a conhecer um pouco de corpos idealizados, pessoas que fazem um culto corporal, né? E às vezes isso pode entrar como uma idealização, né? Um fascínio, às vezes, por aquela pessoa ter um corpo muito bonito, ser muito famosa, então eu vou me esforçar para chegar até aquilo, né? E aí isso também acontece. Quais as dicas você dá para os pais, principalmente, né, ficarem alertas e para perceber esses transtornos e conseguir dar um suporte mais rápido, né, para os filhos que eventualmente tenham esses transtornos? Assim, se eu puder dar uma dica geral, né, para qualquer pai, é tentar escutar, tentar olhar para essa criança, para esse adolescente e entender que ele está numa fase que não é fácil, é uma fase difícil, né? A gente já passou por isso e tivemos os nossos percursos e percalços, mas é tentar escutar essa criança, esse adolescente e olhar sem julgar, né? Sem falar assim, poxa, tem que comer, você precisa comer. Poxa, você tá acima do peso ou você tá muito abaixo do peso. Essas pontuações muito incisivas, elas acabam trazendo uma reação contrária, onde a pessoa, assim, o adolescente e a criança tendem, às vezes, a ficar incomodados com aquilo e reforçar. Realmente, né? Eles ficam com dificuldade e, de fato, comem mais e acabam ficando mais acima do peso e entram num ciclo vicioso. Então, há necessidade de observar e conversar, né? Porque os comportamentos, eles não são só alimentares, sabe, Edenilson? A gente percebe também que, normalmente, o paciente que tem o diagnóstico de anorexia é um paciente mais deprimido, é um paciente mais quieto, que não sai muito de casa. E aí, trazer para o discurso de casa que ali tem um problema é muito importante. A criança entender que, às vezes, né, na rede social ela vê um mundo tão idealizado e que na casa dela tem problemas e que tem outras pessoas com problemas ali onde ela pode abrir, onde ela pode falar, né? Então, trazer esse estigma que a gente sempre fala da saúde mental, né? A gente está sempre falando de diminuir o estigma da saúde mental. Se a gente conseguir trazer isso de uma forma individualizada para dentro de casa, eu acho que é a dica mais importante. E não ter dificuldade de procurar ajuda, né? Isso aqui, a gente fala, né, eu falei muito do mecanismo de adaptação nessa fase da adolescência, e às vezes a adaptação ela pode durar ali 1 mês, 2 meses, por uma situação mais complicada, separação de pais, pode ter um tempo ali que ela precise se adaptar. Mas até que ponto aquilo é só uma adaptação ou de fato tem sinais e sintomas que a gente precisa tratar? Então, não necessariamente você marcar uma consulta no psiquiatra e passar pelo psiquiatra, você vai sair com um tratamento ou com uma medicação. Às vezes você vai sair com uma orientação, acompanha mais tempo, marca um psicólogo, conversa um pouco, vai na escola, tenta adaptar isso na escola, né? Então, isso tudo faz parte muito da rotina de informação, né? Buscar informação e tentar fazer com que o assunto não seja um tabu, né? Principalmente dentro de casa. Gabriela, muito obrigado pela sua entrevista. Eu agradeço, Edenilson, foi um prazer e obrigado pelo convite. E a você, obrigado pela atenção e fique atento nos nossos próximos vídeos, porque nós vamos falar de transtornos do sono e outros transtornos de personalidade em crianças e adolescentes. Tchau!